Diego para fazer essa aula junto comigo. E, assim, a iniciativa que teve sobre falar a obsessão nos meios digitais foi por vários motivos. O primeiro, que a gente teve uma reunião aqui sábado no Allan Kardec, e esse tema foi muito discutido, e eu tive a oportunidade de a espiritualidade me mostrar o que está acontecendo através da minha mediunidade. Todos vocês sabem muito bem como é essa minha questão aí com a mediunidade. E também, conversando com o Diego sobre o tema, e a gente teve uma dificuldade muito grande de achar na literatura espírita coisas específicas sobre isso. Por quê? Porque essa revolução tecnológica do qual a gente está passando, que houve a popularização do smartphone de 2006 para cá, e também a crescente e sistematização dos meios de comunicação através dos aplicativos, que a literatura espírita não conseguiu acompanhar, mas que é uma forma bem sofisticada que hoje os espíritos, que a gente chama espíritos das trevas, né, os espíritos sofredores, eu não gosto de nenhum desses nomes, mas por falta de um vocabulário melhor, a gente usa esses. Se utiliza para, de alguma forma, estar escravizando, ou utilizando, ou roubando as energias das pessoas de forma geral. A gente vai começar falando de uma forma geral dos tipos e das categorias dos espíritos obsessores, esses espíritos que se apoderam e se utilizam dos nossos recursos vitais, nossa energia espiritual, se alimenta dela de alguma forma, e de que forma isso acontece. E depois vamos entrar de forma mais específica nesse contexto dos recursos digitais para isso, tá certo? Eu não sou, nem eu, nem o Diego, somos especialistas em mídia digital, nem nos recursos que hoje, a tecnologia, né? Todos aí me conhecem, sabem que eu não sei nem ligar o meu celular, é a Natália que liga. O Diego ainda tem um pouquinho mais de experiência, ele sabe pelo menos ligar, né? E, então, nós não estamos falando aqui como especialistas, nós não somos especialistas, mas é fruto de uma pesquisa que foi feita no decorrer dessa semana, e que eu acho super indicado para o momento, porque a gente está vivendo isso. Nós vamos falar aqui, pessoal, de coisas muito pesadas, mas extremamente, porque uma coisa que eu me comprometi com essa aula de hoje é realmente mostrar aquilo que eu vejo, eu venho vendo já tem um bom tempo, e que eu venho sentindo, e das obras que a gente já leu. Os livros que a gente vai usar aqui vai ser o Diálogo com as Sombras, qual que é o outro, Diego, que você falou? Diálogo entre Dois Mundos, né? Como é que é? Também tem o livro Abismo, né? Eu dei uma lida. O Abismo, que é um livro mais pesado, assim, uma literatura que eu vou ser bem sincero, eu fiquei um pouco chocado, eu até falei pro Eric isso, assim, quando a gente fala a gente acha que trevas, umbral é uma coisa só. Peraí, Diego, só um pouquinho. Aí outro livro também que a gente vai usar como literatura é Herdeiros do Novo Mundo e Falanges. Também tem um outro livro que a gente deu uma olhadinha que chama Partidos. Todos esses livros são psicografados, tá? Vai lá, Diego, pode começar aí, pode ir falando o que você está querendo falar aí. Vai lá. Não, então, o livro Partidos, Eric, eu não consegui localizar ele. Esse foi um livro que eu procurei também, não consegui localizar. Desse eu não vou conseguir falar, mas os demais eu consigo explanar alguma coisa. Sim. Primeiro que eu sempre, o Eric, a gente sempre conversa, né, sobre essa parte da espiritualidade linkando com a tecnologia. E realmente, eu nunca tinha me atentado que não tem nada na literatura espírita, nada mesmo. Se buscar no Google, você não acha. Direcionado, assim, com enfoque nos aplicativos, né? Que aí pode ser aplicativos de encontro, né? Que são muito utilizados. E eu dei uma lida que, por exemplo, só o Tinder
Hoje tem mais de 50 milhões de pessoas ativas, né, no aplicativo. Isso é um dos, né, existem outros, né, que eu não sei nem enumerar quantos são. Então, assim, praticamente, se você pegar aí, a maior parte da fatia da população terrestre está linkando, tá utilizando algum aplicativo que seja, né? Isso sem contar Facebook. E eu não achei nada, eu até pesquisei muito essa semana aí, quando despertou o interesse pelo assunto, eu não achei nada linkando, um livro espírita que falasse diretamente sobre o smartphone, sobre os aplicativos, né? E eu achei interessante essa participação que o Eric me colocou, porque eu sou uma pessoa que utiliza muito, né, os aplicativos. Eu, inclusive, em um período da minha vida, eu dei aula para idosos de smartphone. Não sei se tu lembra, Eric. E assim, hoje é uma necessidade básica realmente você saber manusear, seja para pegar um Uber, né, mas você acaba se contaminando com esses outros aplicativos que sugam muito a energia, né, e abre uma porta para a obsessão. A questão, pessoal, é que aqui é claro que existem aplicativos que é igual um machado na mão de um lenhador. O machado na mão de um lenhador, ele vai servir para fazer móveis, para, né, se for, claro, ele for cortar árvores de reflorestamento próprio para aquilo, ele vai fazer um bom uso. Mas se ele pegar esse machado e começar a cortar árvores que são centenárias e tudo, ele está fazendo mau uso, né? Então, aqui, a questão do uso de alguns aplicativos, que em alguns momentos pode ser uma ferramenta e outros não. Mas há os aplicativos, pessoal, que a ferramenta, ela é única, e é só para, infelizmente, causar o transtorno do indivíduo. Né, e são desses aplicativos que não têm um lado positivo que nós vamos falar, porque eu não quero que vocês pensem que a gente só vai falar mal do aplicativo, mas nós vamos falar do lado ruim do que pode acontecer com a pessoa, o que está acontecendo, de que forma a pessoa é envolvida nisso. Então, nosso objetivo aqui é esse. Vai lá, Diego. Eric. Oi. Posso falar rapidinho? Pode, claro. Eu tinha falado, gente, que eu sou publicitária, né? Aí eu comentei com o Eric que ele falou desse tema, e só para falar, assim, que, na verdade, não existe nenhum aplicativo, tem até um documentário que eu recomendo para vocês assistirem no Netflix, que chama O Dilema das Redes Sociais, e eles fazem uma crítica muito grande sobre todos os aplicativos. Os aplicativos não é, como o Diego falou, não é só o Tinder, é tudo, é Facebook, Instagram, tudo isso. E eu, assim, eu falei com o Eric, e aí eu só queria deixar claro, assim, que pelo que eu pesquiso, pelo que eu estudei, esses aplicativos, no geral, eles tendem a mostrar para a gente que tem um lado positivo, né, de conectar. No início, a gente achava que conectava a família, não sei o que, amigos que você não via, mas, na verdade, é tudo um vício, assim, em todos os aspectos. Aí os meninos vão falar isso melhor, eu acredito, mas era só para fazer essa observação, que, infelizmente, não tem um lado positivo, sabe? A gente tenta até ver, mas, infelizmente, pelo que foi estudado e tal, por mim e pela minha carreira, eu não vejo muito um lado positivo, mas era só isso. Desculpa aí. Então, Sandra, é assim, aquela vez você me mandou essa explicação, eu achei muito coerente, só que aí quando, assim, eu acho que você está certíssima, eu também não vejo tanta coisa boa, assim. Eu sou uma pessoa que usa muito pouco as mídias sociais, mas como a gente está falando com um público diverso, né, e essa aula nossa também vai para o YouTube, que também é uma mídia social, então a gente tenta ser o mais imparcial. Só que nesse momento nós vamos ser bastante imparciais, por quê? Porque nós vamos realmente falar daqueles que causam prejuízo do campo espiritual também. Mas vai lá, Dia, o que você ia falar aí?
Não, ia complementar o que a Sandra falou, que assim, tirando aplicativos, que de uso como Uber, por exemplo, né, esses aplicativos de locomoção, se a gente for pegar os aplicativos, como Instagram, é muito mais o lado negativo, realmente, do que o positivo. Você se vicia, é feito para você viciar, é feito para você ficar sempre engatilhado com ansiedade, e aí gera um outro problema, né, que aí pode ser uma porta para depressão, né, essa ansiedade que você fica ali querendo postar, querendo ver quem postou, sabe? É um círculo vicioso, né, em relação a esse aplicativo, e pode chegar até o suicídio, né? Porque você cria ali uma ilusão da vida das pessoas, né? Às vezes a pessoa nem tem aquele sucesso todo, mas ela, na fala dela dentro do Instagram, do Facebook, você acha que a pessoa tem aquele sucesso que é inigualável, né? Que você nunca vai chegar lá. Bom, e aí, Diego, fala pra gente a respeito dos níveis, dos umbrais, dos espíritos que você pesquisou. Então, um livro que eu li para puxar desse tempo, porque como eu não achei nada, eu comecei a pesquisar sobre as trevas, né? Sobre as legiões de espírito que obsediam a nós, né? Como um todo, né? Eu me coloco no meio. E eu percebi que existe uma organização muito, muito grande da espiritualidade no lado negativo, talvez tão bem organizada quanto a espiritualidade do bem ali. Né? Me corrija aí, Eric, se eu estiver falando besteira, viu? Não, está certinho, pode continuar. E aí eu li um livro que, esse foi o que chocou legal, não sei se vocês já leram Os Dragões, que são praticamente entidades, claro, irmãos como nós, mas assim, que não reencarnam há 5 mil a 10 mil anos. 11 mil anos. O livro fala. Porque estão em esferas muito inferiores aqui do planeta. Assim, e uma coisa que me chamou a atenção é que o umbral, né, como a gente fala, existe um umbral. Abaixo do umbral existe as trevas, pelo que eu li de um dos livros, né? E ainda abaixo das trevas tem o abismo, que é praticamente ali onde ficam os dragões que são na classe de poderio das trevas, são os espíritos mais dominadores, né? São aqueles que têm um poder de magnetismo, um conhecimento muito grande da magia negra, né? Inclusive, muitos desses livros falam da antiga Lemúria. É uma literatura interessante. Fala da antiga Lemúria e da antiga Atlântida, né? E os magos negros, eles praticavam magia negra. Muitos sendo orientados, sem saber, pelos dragões, né? E uma coisa que estou complementando aí, Eric, para falar das camadas, né? As camadas mais inferiores. Porque assim, pessoal, a gente acha que, por exemplo, a Sandra falou uma vez, numa aula passada nossa, por que as pessoas ruins não desencarnam e não deixam o nosso planeta evoluir? Na verdade, segundo a doutrina espírita, a morte não é a solução. Por quê? Porque ao desencarnar o espírito, ele continua ainda, de alguma forma, causando um efeito naqueles que ainda estão encarnados. A reencarnação, ela nem sempre ela é uma opção da pessoa. Às vezes tem uma reencarnação que ela é compulsória, aliás, na sua maioria. Então, esses espíritos que numa reunião mediúnica têm a sua comunicação, que são revoltados, não é esses espíritos do qual nós aqui estamos falando. Esses aí, eles são, na verdade, vítimas da situação, né? E por que esses espíritos não são expulsos do nosso planeta? Na verdade, eles estão sendo, no livro Herdeiros do Novo Mundo, estão falando que realmente esses espíritos estão sendo levados aos poucos para um outro planeta, um planeta onde, comparado ao planeta Terra, na época das pedras ainda muito primitivo,
em que eles vão estar com o seu poder de influência bem mais limitado. E aí vai dar condições para o nosso planeta evoluir. Mas aí muitos se pensam assim, mas Éric, a gente só vê a coisa piorando. Está piorando porque esses espíritos que estão sendo levados não querem deixar o seu império, não querem deixar aquilo que conquistaram. E aí, de uma certa forma, tenta fazer a coisa piorar mesmo, de uma forma de relutar para essa nova realidade. Por quê? Porque eles não estão mais acompanhando a evolução desse planeta. E aí, então, a humanidade, pessoal, nós, como espíritos encarnados em corpo humano, nós somos centenários, né? Essa raça humana, como nós conhecemos, tem pouco mais de 30 mil anos, mas houveram outras raças que a gente foi evoluindo para chegar nesse corpo mais evoluído, que é o corpo humano, mas nós tivemos em corpos mais primitivos, né? Então, o umbral, essas zonas do qual a gente foi falando, foi construída ao longo dos anos, fruto do nosso pensamento primitivo, nosso pensamento de vingança, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, os assassinatos, os estupros, as violências, as guerras que sempre existiram, e ainda vai demorar um tempo para nós abandonarmos esses defeitos morais, e esses pensamentos que foram construindo essas zonas do qual o Diego está falando. O que mais, Diego? Não, assim, tem uma parte dos livros que é mais romanceado, né? E aí conta, até tem um dos livros que é do André Luiz, né? Que conta essa viagem para a parte inferior, né? Que quando ultrapassa a camada terrestre da crosta, né, a visão do espírito é como se fosse uma visão de um ambiente empoeirado, assim, todo empoeirado. E isso daí, as camadas, quando vai abaixo da crosta terrestre, né? E assim, realmente são temas assim que eu me surpreendi um pouco, porque geralmente quando eu via muito livros dos romances espíritas, eram situações assim, não tão, acho que talvez até para não assustar o leitor, né, não era tão explícito, né? E nessa fala da deformidade dos corpos, praticamente já sem perispíritos em algumas entidades, só com o seu contorno mental, não sei expressar isso, Eric, mas nos livros falam muito que já o perispírito já está, e eles não viraram ovoides porque pelo conhecimento que eles têm das práticas de magia, eles conseguem plasmar mentalmente em forma de animais, né? de dragão ou de alguns outros animais. Isso me deixou também um pouquinho curioso, né? Assim, de uma forma para entender um pouquinho mais. Achei bem pertinente. No livro Diálogo com as Sombras, e na verdade o livro dos médiuns fala muito sobre isso, mas é bem mais detalhado no livro Diálogo com as Sombras, que nós vamos começar a estudar o ano que vem. Eles falam dos tipos de espíritos e a forma com que eles modificam seu perispírito. Existem espíritos que, por exemplo, como o Diego está falando, que adquirem a forma zoomórfica, ou seja, formas de animais, que é lobo, é cobra, é águia, e eles têm essa forma como se fosse uma tatuagem, que o intento é transparecer o medo, né, intimidar as pessoas que os veem assim. Existem outras formas também, que são as zoomórficas, que são aqueles que são metade homem, metade animais. Nós temos também as bizarromórficas, que são aqueles seres que não têm uma forma muito bem definida, mas que, igual o Diego falou, que altera o seu perispírito para essa forma, né? Existem aqueles espíritos que não se desligam do corpo no momento da morte, e o espírito, então, vai adquirindo os vários estágios de decomposição, o perispírito vai adquirindo os vários estágios de decomposição
do corpo ali. Então, são aqueles espíritos que têm a forma física como a carne em decomposição, com larvas e tudo, né? E é um terror para isso, né? Existem espíritos também, que é essa categoria que o Diego está falando, que são os dragões, que vivem na parte mais abissal do umbral, e esses também perderam sua característica humanoide, né? Mas esses espíritos não são aqueles espíritos que vai obsediar, por exemplo, o Diego, ou a Natália, ou qualquer outra pessoa, não. São espíritos dedicados à obsessão de líderes mundiais que provoquem a guerra, a destruição, porque o que mais incomoda esses espíritos, porque como vieram de outras gerações, espíritos muito antigos aqui no planeta Terra, eles não querem mais a reencarnação. Por quê? Porque eles dominam todas as ciências, são espíritos extremamente inteligentes, conhecem a doutrina espírita, como o Diego mesmo falou, dominavam até mesmo a magia. Então, eles são contra a reencarnação. O mundo dos vivos, para eles, é um embate, é um problema. Por quê? Porque quando o espírito preso à carne, ele é mais fragilizado. Então, o objetivo deles é acabar com o reino dos vivos, acabar com os seres humanos vivos, porque acham que os seres humanos é um peso para o planeta Terra. Porque em gerações passadas, eles viram a sua raça sendo extinguida, dizimada, muitas guerras. Eles não são também ruins. A gente não pode olhar, porque a gente foi acostumado durante muitos anos, nos filmes de Hollywood, que existe o bem e o mal, que o mal deve ser combatido e o bem deve ser exaltado. Só que Allan Kardec, assim como Jesus e vários outros, veio nos ensinar que acima do bem e do mal existe o amor, que o mal nada mais é do que a ausência do bem, a ausência da luz. Então, é nisso que a gente quer que vocês entendam, que não existe o espírito mau, o espírito das trevas. Existe o espírito revoltado, o espírito ignorante, o espírito dominado ainda pelo orgulho, pela vaidade, pelo ódio. E assim como todos nós, eles também têm a chance de mudar. Eu falo muito e sempre bato nessa tecla, que se todos nós nos virmos fora do nosso corpo, mal nos reconheceríamos. Por quê? Porque viemos de momentos em que fomos galgando o nosso perispírito, o nosso espírito, a nossa vida, de forma tal a sermos como hoje. Mas também fomos pessoas que cometemos o mal, cometemos erros, né? Então é disso que nós queremos colocar aqui. Nós não estamos aqui julgando, nós não estamos julgando as pessoas, não estamos julgando os espíritos do qual hoje praticam aquilo que a gente acha que é o mal, mas aqueles que estão erroneamente provocando a dor. Vai, Diego. É isso, eu prefiro mais que você fale, viu, Eric? Não, tudo bem, mas eu vou falando. Bom, vamos entrar na questão dos aplicativos. Vai lá, Diego, em que você acha que o aplicativo, espiritualmente, ele tem um certo prejuízo? Eu acho que primeiro, quando a gente estuda a parte da obsessão, os livros, começa a frequentar mais o centro espírita, né, entende mais como funciona o mecanismo da obsessão, você começa a observar que os aplicativos, né, eles têm já um caráter propenso a isso, né, principalmente os de encontros, né, os que tem. Porque hoje os aplicativos de encontro, queira ou não queira, são muito linkados à sexualidade, né? E a obsessão sexual, ela é muito forte, realmente é muito, muito delicada, né? Eu percebo que isso eu falo por mim e falo pelos demais que eu conheço, lógico, né? Isso a gente não encontrou na literatura espírita, mas a minha observação é que quando você está utilizando o aplicativo, você fica meio que hipnotizado, assim, é uma coisa. Tem até a parte fisiológica, como eu já li, né, que você tem uma liberação de dopamina, você tem uma sensação de bem-estar quando você está utilizando o aplicativo, existe uma espécie de ganho da autoestima, só que de uma forma muito perigosa, né, porque tudo que está ali, grande parte,
faz parte de uma ilusão. E é essa ilusão que o Diego está falando que é o grande problema. Porque a questão não é o sexo em si. O erotismo existe desde muito tempo. Até as pinturas rupestres, aquelas pinturas de caverna, mostram como que era a relação entre os seres humanos primitivos com relação a materializar, a documentar ou desenhar ali nas pedras, né, usando vários recursos, como tinta, como argila e outras coisas, a questão do erotismo, que faz parte da própria reprodução e imaginário do ser humano. E aí, esse erotismo foi se evoluindo através da criação do papel e de outros mais desenhos, né? Existe um livro muito antigo da cultura indiana, que é como é que chama? O Kama Sutra, a Natália sabe. O Kama Sutra, que fala sobre essa questão do erotismo, que ele tem 5.000 anos. Olha, mas a Natália está sabendo, hein? Então, é de 5.000 anos que tem o Kama Sutra, e várias estátuas, várias representações, né? Então, isso, pessoal, não é que é o ruim. O ruim é quando isso se torna uma prisão, uma ilusão e uma dependência. E aí cria-se, então, a pornografia, que vai alimentando isso que o Diego está falando, e essas coisas, pessoal, toda a obsessão, os espíritos que lidam com isso são extremamente inteligentes, e como são espíritos milenares, eles não têm pressa, as coisas são bem arquitetadas e vão caminhando à medida que eles vão fazendo os seus planos. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele cita em que um grupo de mentores foi nas partes mais profundas do umbral, lá nas cavernas, resgatar espíritos que estavam sendo escravizados em jaulas por esses obsessores, espíritos das trevas, que estavam confeccionando as drogas, confeccionando vícios para a humanidade, porque eram desenvolvidas essas drogas no plano espiritual, e depois esses espíritos, então, intuía os cientistas a criarem, a replicar essas drogas. As drogas que hoje a gente vê, né, não só em termos da química, da bioquímica, mas também os vícios da internet, são criados no plano espiritual, e depois intuído ao ser humano, ou aquele cientista, ou aquele programador para fazer aquilo. Aí o que acontece? Esses espíritos foram entrando nas cavernas, porque os chefes de falange, aqueles que dominavam o lugar, saíram para fazer alguma coisa, e eles conseguiram entrar, retirou esses espíritos que estavam nessas jaulas sendo escravizados, era um teste, faziam testes com eles nessas drogas, levaram para uma colônia. Quando os chefes de falange, então, viram que os seus escravos foram levados para uma colônia, fecharam essa colônia espiritual e não deixou essa colônia se deslocar, e começou a atacar a colônia. Como nessa colônia era tão bem protegida, eles não conseguiam entrar. Mas, com o poder da mente, eles enviaram um pensamento para aqueles que estavam ali sendo resgatados, para que se levantassem das macas e caminhassem para fora da colônia. E aí, o que acontece? Esses espíritos que foram resgatados começaram a se levantar e a sair da colônia. O coordenador da colônia não queria que eles saíssem, não queria que eles voltassem para aquela vida miserável, sendo escravizados, abusados de todas as formas, e ele, então, no ato de desespero, se ajoelha na frente do portão dessa colônia e faz uma prece, a prece mais linda que ele podia ter feito, o pedido mais sincero que veio do coração, e ele pediu, não pelos que estavam sendo socorridos, muito menos pela colônia, mas pediu para que todas as mães, que as mães de todos que estivessem ali, esteja ela onde estivesse, que viesse buscar seus filhos, porque em alguma encarnação, aqueles espíritos tiveram uma mãe do qual lhe cuidou, lhe deu amor, que é o sentimento mais puro e mais sublime do ser humano, é o sentimento materno. E veio mãe de outros planetas, mães de todo quanto é lugar, e resgataram a todos, inclusive a esse chefe de falange que estava em busca. O amor materno foi mais forte do que qualquer vício, o amor mais sublime, o amor de mãe. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a espiritualidade está sempre atuando.
E esses espíritos utilizam dessa mesma técnica para influenciar e obsediar a essas pessoas. Então, hoje, existe um novo tipo de droga, chamada droga virtual, que libera os mesmos tipos de neurotransmissores que o Diego está falando, e que gera dependência, né? E aí, o que acontece? Eu vou falar em específico aqui desses aplicativos de encontro. Como que funciona? Quando a pessoa... Existe o smartphone hoje, é uma conexão muito grande com o nosso eu e a espiritualidade. Quando a pessoa é intuída, ou alguém lhe recomenda baixar aquele aplicativo no seu celular, já houve um início de obsessão. A obsessão já começa na influenciação do aplicativo no seu celular. E qual o tipo de aplicativo? Eu vou citar os nomes. Por exemplo, se você foi intuído em baixar o Badu, é porque um grupo, uma facção de espíritos obsessores que dominam aquele aplicativo, você já é escravo deles. Se é o Tinder, já é outra. E se você tem todos esses aí, é porque você já é escravo de todo mundo. E eles compartilham da sua energia. No momento que você instala e começa a utilizar, você vai se ligando mentalmente naquelas pessoas, e naquelas pessoas, por exemplo, não sei se vocês conhecem o aplicativo, você vai colocando fotos. E se alguém gostar da sua foto, vai lá e dá um match. A pessoa que viu a sua foto, e aquela foto apareceu para aquela pessoa, não foi por acaso. Porque a espiritualidade e os obsessores também encaminharam uma pessoa que tivesse aquela afinidade mental com você. Olha só, a coisa é muito mais arquitetada do que você imagina. No momento que você dá o match, você faz uma conexão com aquela pessoa, há um encontro no plano espiritual durante o sono dessas duas pessoas. E essas duas pessoas têm um relacionamento sexual, e os espíritos vampirescos, que são citados nesse livro, literalmente come a carne, o perispírito da pessoa. E nesse desdobramento que eu tive, enquanto o casal tinha um relacionamento sexual, os espíritos comiam o seu perispírito, como se fosse arrancando a carne. Eu via a pele sendo rasgada. Eu vi a pessoa sem o rosto, porque foi comido por esses espíritos obsessores. Enquanto eles tinham o prazer sexual naquele momento, havia a questão do sadismo e da dor de ser comido, literalmente, num ato de canibalismo espiritual por esses espíritos obsessores. Quando falamos de espíritos vampirescos que sugam a nossa energia, é isso. E o que acontece com essa pessoa do Tinder ou do Happn que está ali? No plano físico, essas duas pessoas se encontram e tem um encontro carnal através do sexo, consolidando este encontro que começou lá na internet. E aí, meu amigo, esses dois já são escravos desse grupo de espíritos. E que vai começar, então, uma busca incessante de um sentimento que nunca acaba, que é o vício. O vício de começar algo no campo mental, intelectual, no campo da eletrônica e se materializar no campo físico. E cada vez mais essa pessoa vai perdendo o corpo perispiritual. Cada encontro e cada sonho é parte do corpo espiritual da pessoa que é comido por algum espírito, que é perdido essa parte. E aí, quando a pessoa não sobra muito, fica só os ossinhos ali, praticamente, parte do seu fluido etérico foi desgastado, esses espíritos começam a embutir no pensamento da pessoa o suicídio. Por que o suicídio? Ou eles vão induzir o suicídio, ou essa pessoa vai pegar uma doença e vai morrer, ou vai ser de uma AIDS, de uma sífilis, de qualquer outra doença. Por que esse espírito quer que o indivíduo desencarne? Gente, aumentou em 400% o índice de suicídio na humanidade, mesmo antes da pandemia. E por que esses espíritos querem que esse espírito depois, esse indivíduo, depois que teve o seu perispírito deteriorado por eles, por que quer o desencarne? Porque esse espírito, quando vira suicida, vira escravo deles. Eles utilizam esse espírito suicida a se ligar em uma outra pessoa, para que essa pessoa sinta os fluidos desse espírito, e aí inicia-se um processo de obsessão.
E esse processo de obsessão, essa pessoa que está em algum desses aplicativos, com certeza tem um espírito suicida ligado a ele. E no nosso trabalho mediúnico da Casa Espírita, nós temos um trabalho de passe chamado ajuste de corpos, e que devolvemos o corpo perispiritual a esse espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. O que acontece? A gente devolve o corpo espiritual, sana essa ferida que foi causada por esse espírito obsessor, ele continua no Tinder, a ferida nunca sara. A gente só está adiando o desencarne dessa pessoa através da obsessão. Mas é uma caridade, porque enquanto essa pessoa está nesse nível e não consegue se libertar dessa dor, a gente está dando a ela tempo, ou vai tirando esses espíritos suicidas que estão ligados a ela. Então, olha o perigo que é esses aplicativos de encontro. Então, pessoal, tem que ter um cuidado e um olho muito grande nisso. Porque a partir do momento que você já instalou aí no seu celular um grupo de espíritos obsessores já estão sendo designados para ser ligado a você, para que você não saia deste vício. Então, e se você está ou tem aplicado no seu celular, sai dessa. É um vício como qualquer outro, como uma droga, como qualquer outro, né? A pornografia é um vício, mas a pornografia ainda é menos pior do que esses aplicativos, porque a pornografia ainda fica no campo mental. E esse tipo de aplicativo tem a sua materialização através do encontro do casal. Então, e outra, não há compromisso com isso. Esses aplicativos, existem casos em que as pessoas se relacionam e tudo, mas são casos raros. Na sua maioria, isso não acontece. São aplicativos especializados simplesmente do sexo pelo sexo. Né? Essa perda da energia psíquica, nossa energia vital, que faz com que estejamos vivos. Você está desperdiçando a energia que te mantém preso no seu corpo físico. E é essa energia que é a maior moeda de troca no plano espiritual dos espíritos obsessores que estão alimentando. E é essa energia, esse conjunto de pensamento grotesco e denso que mantém essa nossa casca de energia negativa que alimenta tudo de errado no mundo, que são as guerras, a violência, as drogas. Então, você, usando esse aplicativo, é parte do problema. Eu estou sendo um pouco duro, assim, falando umas coisas muito pesadas, até quase beirando fanatismo, pessoal, mas é isso que a gente vê. Eu prefiro muito mais que um ou outro aqui me veja com uma certa... não me vejo muito bem sobre isso, mas eu prefiro muito mais pecar por, às vezes, falar aquilo que eu vejo, que eu penso, e que realmente é uma experiência através da mediunidade, do que passar desapercebido e ver muitos irmãos que eu amo passando por essa dor. Ver pessoas, tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo agora conhecem alguém, um familiar, um amigo, que está envolvido com isso. Né? E eu sei que essa palestra de hoje, pessoal, vai chegar a muita gente. Mas o Diego, minutos antes de começar a nossa... Tudo aconteceu para a gente não estar participando. Por quê? Porque os espíritos sabem que essas pessoas que estão ouvindo aqui agora vai chegar num grupo muito grande de pessoas. Tenho certeza que você vai chegar no seu amigo e vai tentar mostrar para ele um outro lado. Né? Há a possibilidade de você conhecer um parceiro, ou um parceiro sexual, ou um parceiro para sua vida, ou um relacionamento, ou que seja, de outras formas. Né? Na época dos nossos pais, nossos avós, bisavós, não tinha isso, e se encontrava. Se você hoje não tem a pessoa que você quer do seu lado, é porque a pessoa certa não vai aparecer enquanto você tiver com a pessoa errada, ou com as pessoas erradas, ou no aplicativo errado. Então, se você quer uma pessoa boa do seu lado, faça uma autoanálise, saber se você é uma boa companhia. Se você é uma pessoa pela qual você gostaria de estar. Entendeu? Então, é isso que faz. A carência humana hoje, pessoal, é muito grande. A humanidade está muito carente. Mas ela está carente porque ela está depositando toda a sua energia no lugar errado. Né? Tem que depositar a sua energia em coisas boas, coisas produtivas.
É estudar, é praticar esporte, é ter amigos, é participar de um grupo como esse, de um centro, de qualquer outra religião, é dividir o seu tempo, o seu dia, que é a coisa mais importante da sua vida, é o seu tempo em coisas produtivas. E não ficar aí horas e horas no aplicativo, passando fotografia, perdendo o seu corpo espiritual, se tornando escravo, e quando desencarnar, você vai poder reclamar? Não, você desperdiçou. A maior dor de um espírito, quando desencarna, é a dor do tempo perdido. Bom, pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, pode falar. Estamos aqui, o Diego vai responder todas as perguntas. Oh, já falou tudo, Eric. Mais um pouco. Não, mas eu quero que vocês participem. Me conta aí. O que vocês acham de tudo isso que a gente está falando? Eu sei que tem muitas mães aqui que estão ouvindo, que têm seus filhos que já estão adolescentes, ou que já são adultos. E aí, como é que fica isso? Como que você está orientando o seu filho quanto a isso? Eu achei muito interessante tudo que vocês falaram e super concordei com tudo. Eu acho que impacta muito mais num grupo jovem, né? Tem bastante no grupo. E, assim, eu não tinha essa percepção, mas eu nunca gostei mesmo desses aplicativos, apesar de já ter usado. Mas é uma conversa muito vazia quando você está nessas chats, né? Você não conhece a pessoa, você vê... É por julgamento, né? Que você escolhe a pessoa. É por você ver uma foto. Então, também tem esse lado disso. Uma conversa muito vazia. O conteúdo mesmo, o conteúdo humano, né, a afetividade não tem. Isso torna frio. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Qual que é o símbolo do como é que chama o aplicativo? O Tinder. É um coração ou é um fogo? Vamos começando por aí. A gente acha que não, mas a imagem também provoca uma sensação. Não é um coração, não é amor ali, é um fogo, né? Então, vamos começar a analisar as coisas, nada por acaso, né? Então, a gente sabe muito bem que nada é por acaso. Sim. Eric, tem uma dúvida. Pode falar. E se a pessoa, por um acaso, tem uma relação que, sei lá, que é o percentual menor, óbvio, que dá certo, ela também vai ser escravizada? Porque eu já vi casos de pessoas que deram certo. E aí, o que acontece depois? Os espíritos continuam escravizando ou... Não sei, fiquei na dúvida. Sim, todos são. Uns em maior e outros em menor proporção. Mas todos são. Porque o aplicativo em si, o Tinder, o Happn, o Badoo, todos foram criados pelos espíritos das trevas. Igualzinho às drogas. Entendeu? Então, todos criam uma dependência. Não só esses aplicativos de encontros, tal, de redes sociais, mas e os jogos? Joguinhos, Tetris, baralho, esses... isso dá vício também, porque eu sou um pouco viciada. Mas, assim, esses têm problema? Não, de forma alguma. São categorias diferentes, né? São situações diferentes. Por exemplo, um jogo hoje mais moderno, que é o PlayStation, porque essa época sua aí de Tetris, isso é muito velho, cara. Isso aí é 1930. Não é do Rio. Não, 30 não, meu filho. Eu só tenho 50. Então, a Suzana está falando aqui do Free Fire. E tem jogos de violência, tem jogos de terror, que, na verdade, exterioriza a pessoa. Por exemplo, a pessoa que joga um jogo de violência, um Free Fighter, que mata gente, essa pessoa vai sair do jogo e vai matar pessoas? Não. Ela está exteriorizando aquilo. Por exemplo, tem jogos de terror, né? O Resident Evil, né? Daquele filme.
Então, você está ali exteriorizando aquilo, né? Que pode ser que durante o seu sono você vá para aquelas zonas ali onde tem aquele tipo de espírito, pode ser que não. Mas é diferente, por quê? Porque você não sai do jogo e vai materializar aquilo. Você jogando o Tetris, de que forma você materializaria o Tetris de forma negativa na sua vida? Você vai pegar um monte de cubinho na sua casa e começar a empilhar? Isso não é um vício, isso é um passatempo. Entendeu? Não, isso mas é um jogo isso mental, que eu um faço, eu exercício podia estar mental. fazendo outras coisas, né, mais úteis. Então, aí ele entra falando aqui que é da época do Atari, né? Eu também sou da época do Atari, do Nintendo. E o que acontece? Esses jogos são entretenimento, são jogos de inteligência, são jogos ali de estratégia, que exercitam determinadas partes do seu cérebro e que se desenvolve. Isso são completamente diferentes. Nós estamos falando agora de energias sexuais. Eu queria falar. Eu tinha entendido mais ou menos o que a Carol também falou, porque tem alguns jogos que são feitos para o vício do jogo em si, né? Não tem o caráter sexual, não tem um caráter de vincular com outras pessoas, mas é feito para você ficar ali plantado o dia inteiro jogando, você não consegue parar de jogar, entendeu? Foi mais ou menos isso, né, Carol, que você quis dizer? Porque tem jogo que é um jogo educativo, um xadrez, por exemplo, e tem esses da internet, cara, são os jogos que a Adriane jogava muito, uns joguinhos que não acaba nunca, cara. Não acaba nunca, é infinito o negócio. Entendeu? Não, a Natália tem um jogo da bruxinha que acaba esse trem, velho. Você não consegue nem falar com ela. Peraí, não pode nem eu te dar a palavra. Mas eu nunca vi ninguém pegar uma doença venérea, uma AIDS, jogando Atari. Entendeu? Eu não vi ninguém ir lá encontrar uma menina e depois da relação matar a menina e enterrar no quintal de casa, como a gente vê isso. Eu nunca vi nesses jogos aí a pessoa sair dando tiro na rua, atropelando mulher grávida. Então, essa é a condição. Fala, Suzana. Não, e vocês estão voltados bastante a aplicativos, né, de encontro, essas coisas. E eu tenho visualizado muita sexualidade, muita exposição pessoal, principalmente nos aplicativos que, ao meu ver, não eram nem para isso, que é o Facebook, que eu utilizo o Facebook para manter interação com o pessoal que eu conheço de outros estados, de outros países. E aí você vê aqueles milhões de filtros que as pessoas usam, elas perdem parte da identidade pessoal, né? Porque elas vestem um filtro que não é a realidade, e a sensualidade está indo até para as crianças. Outro dia eu vi uma mãe com uma criança e ela usou um filtro que as duas eram diabinhas, entendeu? E, tipo, tava mostrando o corpo. E eu acho tão pequeno, sabe? Assim, que eu acho que é uma coisa que eu nunca faria, tipo, com o meu filho, que eu não acho necessário. E eu vejo muito isso no colégio. Sabe, eu encaro meus alunos todos como criança, eu tenho alunos até de 70 anos, né, mas enfim, se tornaram dependentes dessa imagem postada, não existe mais aquela imagem pessoal, aquela coisa, tipo, natural, entendeu? Você tem ali o perfil do aluno, que eu tenho grupos do WhatsApp, que a imagem que eles colocam não são eles. Quando eu os vejo pessoalmente, não são mais eles estão transfigurados, entendeu? Isso também é uma influência, também é uma perda uma coisa relacionada à identidade, também pode ser uma influência negativa. Então, Suzane, isso que você falou é super pertinente, porque isso é um reflexo do que está acontecendo. E essa exposição tão grande, e essa dependência tão grande, né? Por exemplo, a década de 80 e de 90 na televisão brasileira era uma coisa sem noção, né? Para quem lembra do grupo El Chan dançando e via aquilo, e que as crianças naquela época não via, hoje essas crianças já são adultos e o erotismo já faz tão parte da vida delas que ensina para os seus filhos e aquilo se tornou comum. Então, hoje a gente vê esse reflexo, mas não é uma coisa que é da agora, mas veio sendo plantado
com o tempo, no passar dos anos e de forma contínua, entendeu? Então, pessoal, a gente percebe que isso não é da agora. As coisas vêm caminhando para que hoje, por exemplo, alguém chegar assim, por exemplo, a Eliane aqui, falou, olha, eu não sei nem o que é o Tinder. Aí muita gente fala assim, pô, mas que mundo que você vive, você não sabe? Hoje já é errado, já é feio falar que você nunca acessou o Tinder. Entendeu? E aí você se sente até fora da caixa. Nossa, mas você não conheceu, você nunca saiu com alguém. Pô, não. Entendeu? Então, a questão é essa. Hoje, o que é errado ficou banalizado. Se banalizou isso daí. O que você está falando aí é a banalização mesmo. Entendeu? Hoje a mãe dessa menina não percebe que ela está fazendo uma coisa errada, que está expondo a filha, porque isso para ela já se tornou normal. E aí que é o problema, quando a pessoa não consegue identificar que aquilo já não é mais o conivente. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui, só um instantinho, só para esclarecer aqui, Eliane, eu sei que você nunca foi no Tinder, mas deixa eu te falar, eu só quero esclarecer uma coisa aqui, eu não sou contra as pessoas que fazem uso desses aplicativos, de forma alguma. A minha postura aqui é dar a você a condição de escolher. Porque às vezes você nem está sabendo que isso é errado, mas tem que escolher. E tem que orientar aqueles que você conhece também do poder do mostrar o lado negativo da situação. Não é só positivo. Fala, dona Eliane. Então, será que é uma questão de geração, então? A nossa geração não teria outros tipos de problema, a geração de agora seria esses aplicativos. Meu cunhado, ele é casado com a minha concunhada, e na época eles se conheceram pelo ICQ, que é da sua época também. Você deve lembrar, né? Não. Minha filha, eu sou daquela de chegar na mulher e dar o chaveco. Esse. Não, mas poderia eu marcar época enquanto pelo ICQ. Então, e hoje eles são casados, e você falou alguns minutos atrás que pessoas que se relacionaram por aplicativo que hoje são juntos é ruim? Não sei. Não, é raro. Isso aconteceu de forma rara, às vezes ali foi, mas sim é ruim. É ruim, não nesse em especial. É claro que esse, às vezes, porque as coisas, Oliane, acontecem, não é da forma repentina. O ser humano não chegou na Lua do nada. Ele veio desenvolvendo uma tecnologia para depois ter condições de chegar a construir um foguete. Você me entende? Então, e foi de erros e acertos. Oi, pode falar. É porque, na verdade, Eliane? Então, é o uso errado do aplicativo, né? No caso desse que nós estamos falando, não tem uso certo. O Tinder, o Badu e o Happn são aplicativos para sexo casual. Ô, Eric. Só que há casais que se encontraram para essa questão do sexo casual, rolou uma química e aí formalizaram um relacionamento, mas o aplicativo é feito para sexo casual. Alguém aqui que já viu, frequentou, sabe, por favor, me corrija, mas até onde eu sei é sexo casual. Ô, Eliane, mas é que são aplicativos, por exemplo, na época do ICQ, você conversava com as pessoas sem o intuito do sexo, e outra, você conversava por horas. Naquela época, não existia banda larga, as pessoas entravam meia-noite e desligavam o computador 6 da manhã. Ficavam horas conversando, todos os dias, ninguém conhecia em uma semana. Hoje, no Tinder... muito caro, né? E era muito caro também. O aplicativo hoje é feito para imediatismo. Se você falar para a pessoa que você não vai conhecer, ela simplesmente te deleta e vai para outro. Hoje é completamente diferente os aplicativos de hoje para o ICQ. Eu falo isso porque eu usei o ICQ há muito tempo. E lá naquela época você conversava, era um outro tipo de ferramenta, né? Eliane, é assim. Deixa eu te contar.
Uma pessoa está viajando, passa por uma cidade, vai lá no Tinder, acha alguém e fala, ó, eu tô no hotel tal, vem aqui pra gente transar. A pessoa vai lá e transa. É exatamente isso que eu estou te falando. Tô errado, Diego? Hoje Na verdade, está bem por aí. Hein, Diego? Tô certo ou tô errado? Não, hoje está bem por aí. Infelizmente, os aplicativos de encontro, eles estão muito voltados ao sexo. Diferente de ferramentas como era o ICQ, o MSN, há tempos atrás. Infelizmente, essas ferramentas de hoje, como Tinder, Happn, Badoo, etc., infelizmente, estão muito ligados ao sexo. E aí deve atrair entidades, né, irmãos inferiores, assim, que vão observar através dessa energia sexual. Eric, mas na verdade, por exemplo, o meu caso, já usei o Tinder e tal, o Happn, e eu não vou em busca de sexo. Eu ia em busca, só que a gente teve essa conversa na sua casa, na reunião, e eu sempre fui em busca de conhecer alguém legal. Só que eu acho que é o que você está falando aí, a maioria das pessoas já, assim, não são tão diretas, falam, eu quero sexo, porque eu acho que mascara um pouco o aplicativo, sabe? Os homens, pelo menos, eles fingem que não é isso, mas depois você acaba vendo que é isso que eles querem, só sexo mesmo. Mas, sei lá, eu não posso falar que é inocentemente, mas eu sempre fui em busca de conhecer alguém legal, mas no final eu sempre via que, assim, falando minha experiência, que era sexo que os caras queriam mesmo. Então, não tão diretamente como você falou, mas no final era isso. Então, conhecer uma pessoa legal, você vai conhecer uma pessoa legal na faculdade, num ambiente saudável, até mesmo num bar ali, na descontração, conversando com a pessoa. Você vai encontrar uma pessoa legal que tem os seus mesmos objetivos, fazendo aquilo que você se afiniza. A partir do momento que você está num site desse, você está se afinizando com esse tipo de pessoas. Não são só os homens que são assim, é de forma geral, é todos que estão ali. E não é só héteros, são homossexuais, são de tudo. Você encontra, inclusive, swing, casais, toda uma deturpação da família. Aqui a gente não quer ser puritano. Eu acho assim, que se a pessoa quer participar, que participe, mas que saiba essa postura em relação ao que acontece no plano espiritual. Né, e os riscos disso. Eu não sou contra, de forma alguma, pessoal, o uso de nada disso, mas a gente tem que saber dos riscos. Ô, Eric, Então, Eric, você quer falar, Eliane? Pode falar. é só para dar uma complementada, porque assim, é um aplicativo que a geração de agora está usando muito. Aí você fala assim, você vai conhecer um cara legal na faculdade. Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com um aluno, e ele falou que tinha se encontrado, ele tinha, pelo Tinder, com uma pessoa a 50 quilômetros. Essa pessoa podia ser, tinha idade para ser pai dele, e coincidentemente eu conheço a pessoa, que é um colega de área, que eu não imaginava. O mundo é tão pequeno, as pessoas vão conversando, e aí eu soube dessa forma. Mas é uma geração de agora que está usando muito isso, acha muito comum, e são pessoas que têm um convívio universitário, aquela coisa toda onde você podia realmente, né, achar um parceiro. Mas pensa do mesmo jeito também. Então, será que assim, a geração de agora tem essas falanges atuando agora, porque muito tempo atrás não existia isso? Sim. Bom, há um tempo atrás, Eliane, existiam outros tipos de vícios. Existia o loló, a cola de sapateiro, a maconha, né? Aí foi evoluindo, aí começou o êxtase, o crack. Então, são tipos de vícios, são categorias. E a coisa é muito trágica, porque o Diego trouxe um número aqui extremamente elevado de pessoas que estão sintonizadas com isso. E você pode perceber que o mundo só está piorando, não está melhorando, entendeu? Por que não faz um aplicativo, por exemplo, descobrir quem é a família que está passando fome, para as pessoas ir lá levar a cesta básica?
Por que que não faz um aplicativo para as pessoas que estão com depressão e querendo suicidar, para as pessoas ajudarem? Cadê o aplicativo, por exemplo, que resolve o problema de uma enchente ali que está dando problema? Mas aí faz um aplicativo desse de encontro casual em que tem 50 milhões de pessoas, cara. Então, Eliane, é isso aí mesmo, é uma influência negativa que está cometendo o jovem, né, e que tem que ter um cuidado com isso, porque, queira ou não, o jovem é a parte mais influenciada da humanidade, é ele que está descobrindo o mundo, e ele está achando que isso está certo, isso não está. Não é que eu quero ser o puritano, chatão, o tio do churrasco, mas é aquilo que eu percebi dentro da minha mediunidade. Eu também não sei o que é esse Tinder, não sei, não participei, o que eu converso com as pessoas, vejo e chega até mim, isso, eu sou casado, tem 10 anos que eu estou com a minha esposa. Então não tem necessidade de estar buscando isso fora. E eu fico até difícil na situação de estar dando opinião nisso, por quê? Porque eu tenho a minha parceira, eu não preciso disso, mas quem não tem, às vezes, vive uma outra realidade. Mas que a minha função aqui é abrir os olhos para essa questão espiritual. E isso que eu acabei de narrar para vocês realmente acontece. Ué, Fala, dona Rosana. por falar em categoria e falar em jogos, voltando à história dos jogos, eu percebo que dentro desses jogos, os jovens também, com os vícios, eu vejo pelo meu sobrinho, ele fica tão fissurado o dia todo, e eu acho que causa uma certa obsessão, sim. Eu acho que todo vício tem um fundo de obsessão. Pode não ser criado pelos obsessores, por espíritos das trevas, jogos, né? Mas eles causam obsessão, sim, e alienação, principalmente alienação. Meu sobrinho está totalmente alienado, está ficando obeso. Ele, assim, ele dá as crises emocionais de nervo, de quer bater na mãe dele, sabe? A gente chega perto dele, ele fica só com fone de ouvido na frente do computador 24 horas. Então, ele tá totalmente alienado. E eu acho que isso é uma obsessão também e pode causar assim, um dano tremendo na saúde, no mental, no espiritual dele, agora e no futuro. Acho que isso é um certo tipo de obsessão que causa danos profundos. Pode não ser criado, como eu falei, pelos espíritos da treva, mas que tem uma obsessão, com certeza a gente vê a olhos nus esses jovens que ficam fissurados nesses jogos. Eles não alimentam, eles não dormem, sabe, não fazem atividade física, não se socializam nem dentro da própria família, dentro de casa. Então, acho que são espíritos que estão por trás desses jovens, tentando aliená-los para chegar a uma obsessão, a uma loucura, até suicídio. Eu acho que tem obsessores por trás, sim, desses jogos, porque então, é muito nítido. Eu concordo, principalmente. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, assim, por mais que o jogo seja sem intenção de sexualidade, alguma coisa do tipo, por exemplo, um jogo de cartas, tudo que seria demais seria um perigo, entendeu? Igual tem gente que eu vejo que perde tudo que tem, seja família, sua renda financeira, tudo por vícios, entendeu? Então, por mais que o jogo esteja mascarado de que seja um jogo sem maldade, eu acho que, como ela falou, demais, provavelmente deve ter alguma obsessão, alguma coisa. Muito bem, André, eu ia até falar isso. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Mas se eu comer 1 quilo de chocolate, vai me dar dor de barriga. Então, existem pessoas que não têm esse controle, mas que toda alienação, tudo isso que a Rosana falou, é porta aberta para obsessão. Né? O videogame, o jogo, como forma de entretenimento, em momentos adequados, que não lhe tome o dia inteiro, é interessante. Mas o videogame, de uma forma destrutiva igual essa que a Rosana está falando, na verdade, o que a Rosana está falando aí é uma falta de educação dos pais para com a criança no sentido de limite.
tem que dar limite para o indivíduo, tem que dar limite para a criança. O recomendado, Rosana, é 20 minutos diários de jogo, de um videogame ou de um celular com a criança. Às vezes nem isso. E esses 20 minutos tem que ser regrado no decorrer do dia, não precisa ser 20 minutos seguidos. Mas agora nós estamos falando de uma pessoa que fica horas. E isso sim causa transtorno, porta aberta para obsessão sim. E às vezes é um preparativo desse jovem para um vício maior ou uma compulsão lá na frente. Isso aí é com certeza falta de limites na infância. Porque meu irmão e minha cunhada trabalhavam assim, virava à noite trabalhando e deixava ele no computador, entretenimento, né, para entreter ele. E virou uma babá. forma de até... O computador e o jogo virou babá. A televisão, né? E aí, hoje, o que acontece? Hoje ele está sem limites, está com 17 anos, totalmente alienado, não socializa dentro de casa, está obeso, não faz uma atividade física, e os pais não dão conta mais. Eles se separaram, meu irmão separou da minha cunhada, e eles não têm mais limite, não tem mais forma de voltar atrás, entendeu? Eles perderam as rédeas da situação. Eles perderam as rédeas. Minha cunhada vai falar, briga com ele, dana, e ele quer bater na mãe dele. Então, o caso está sério. Ele está totalmente alienado, obsediado, sabe? E foi falta de limites lá na infância mesmo, igual você falou. Então, está o caso sério, muito sério. Então, mas esses vícios, eu acredito que acontece muito na geração de hoje em dia, até porque a gente tem mais, é mais acessível hoje em dia, certo? Por causa da tecnologia e tudo. Mas, por exemplo, eu gosto muito de ver reportagens sobre os aplicativos de relacionamento. E a maior parte dessas pessoas, elas já têm mais de 30, 40 anos, são pessoas casadas em busca de outras. Então, acho que não deveria focar só na geração de hoje em dia, até 20 anos, por exemplo. Igual também, se você for num cassino, você vê o quantas pessoas lá de até 70, 80 anos que tá perdendo a vida lá, entendeu? Porque aqui em Rosário, o maior cassino da América Latina fica aqui. Então, assim, não para, 24 horas ali, e tem uns velhinhos que sentam na maquininha lá e não levanta. Aí em Goiânia a gente tem também, né, esses clandestinos aí, né? Eu tive um amigo meu que perdeu tudo nesses clandestinos aí, ele é até espírita, perdeu casa, se separou da mulher, foi um peteco na vida dele. Mas, pessoal, o papo tá bom, mas a gente já ultrapassou o horário aqui, a gente precisa passar para a segunda parte do nosso trabalho, né? Eu deixo aí, então, se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito do que a gente está falando, pode postar lá no grupo, ou mandar no meu pessoal, no Diego também, que a gente está aqui para estar discutindo isso, porque não existe certo e nem errado. O que existe aqui é a questão da orientação, né, sobre isso, dos riscos, né, desses aplicativos, e a gente entrou na questão dos jogos, né, mas aqui o cerne da discussão são os aplicativos de encontro, né, do relacionamento casual. Eu não sou nem um pouquinho contra no relacionamento casual, você saiu, encontrou uma pessoa ali na festa, ou que seja, e quer passar uma noite com ela, eu não sou nada contra disso, desde que a pessoa se previna com a doença aí, que use o preservativo ou alguma coisa para se proteger, ou também que não saia com um psicopata que vai te matar, né, isso seria muito importante, mas que fica aqui o alerta com relação, Jesus mesmo falou, cuidado com quem você anda, que, né, a gente pode ver quem que você é. Se você está se afinizando com esse tipo de aplicativo, é porque você faz parte, né, não é falar que está ali só para o Aue, para conhecer, pessoal, isso não existe, não se iluda, é uma armadilha muito grande da espiritualidade, e é um poço sem fundo, pessoal. Então, é um alerta que fica aqui a todos vocês, que tem amigo, conhecido, ou você que tem aí no seu celular, fique esperto, porque você pode estar sendo escravizado, e não há centro, não há desobsessão que tira isso de você, porque você sai do centro,
liga seu celular e atrai outros. A gente vai, tira aqueles, mas você atrai outros, né? O problema não está nesses espíritos nem no aplicativo, está em quem usa. Tá certo? Obrigado a todos, pessoal. Passo a palavra, então, aí para Carol. Obrigado, Diego. Vamos Obrigada, também, Eric, resolver a questão